meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Eu sou a Fernanda Machado e venho trazer como tema contabilidade para profissionais liberais. Aprenda quais os principais serviços poderão ser oferecidos a esses profissionais. Venho trazer como esse tema e considero ele muito importante no sentido que, principalmente para quem está saindo da carreira, está saindo da faculdade, pretende ingressar aí na carreira contábil, fica meio perdido porque não tem experiência prática com empresas, com grandes empresas. E aí, dentro da contabilidade, tem vários serviços que podemos oferecer no sentido do setor pessoal, escrita legal, societário, o compliance. Mas, quando a gente não tem muita segurança no que deve fazer, a gente fica meio receoso em assumir algumas tarefas. Porém, todo mundo se forma com o objetivo de trabalhar na área, a maioria das vezes, para poder ser bem remunerado por isso. E aí, eu venho trazer esse tema porque, principalmente em pessoas que estão iniciando um negócio, pessoas físicas no geral, tem muita dificuldade em organizar ali as finanças do negócio, entender as obrigatoriedades dela enquanto empregadora e quanto no sentido da tributação. Muitos dos profissionais liberais têm medo de não estar prestando contas da forma correta com a Receita Federal. Então, é aí que você, contador, você, estudante de contabilidade, vai entrar em cena para oferecer esse serviço. Então, o objetivo dessa palestra é eu trazer aqui possibilidades de serviços que você poderá oferecer nessa área. Antes de mais nada, eu vou também fazer uma apresentação minha pessoal. Eu sou a Fernanda Machado, eu sou contadora de formação, especialização em controladoria e finanças, compliance, controladoria. Sou professora e palestrante no Inovatec e no Pensar Contabilidade. Ano passado eu escrevi um livro, um manual prático para um estudante de contabilidade ganhar dinheiro com o MEI, também é uma grande oportunidade para quem não entende aí as rotinas do microempreendedor e pretende prestar consultoria a esse tipo de profissional e desenvolve conteúdo de forma gratuita nas redes sociais. Então, vamos lá. O que veremos nessa palestra? O que é um profissional liberal? Quais são as categorias de profissionais liberais? Por que eles precisam de um contador? Como é que funciona aí a tributação da pessoa física, quais obrigações que eu, enquanto empregadora, tenho, mesmo que na pessoa física, e quais os principais serviços que eu, contador, posso oferecer a esses profissionais. Então, eu preciso primeiramente demonstrar o que é ser um profissional liberal, a diferença aí do profissional liberal, profissional autônomo, quais são as categorias, quem são os teus prováveis clientes que têm uma grande quantidade aí no mercado, por que eles precisam de um contador, quais são os motivos, as necessidades desse cliente, desse perfil de cliente, como que funciona aí a tributação especificamente na pessoa física e as obrigações que eu mesmo, pessoa física, se contratar alguém, seja um trabalhador urbano, seja um empregado doméstico, eu tenho obrigações a cumprir para o fisco e para o meu funcionário, e quais aí os principais serviços. Então, antes de mais nada, o que é ser um profissional liberal? Então, aí tem um conceito da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que basicamente fala que, para eu ser um profissional liberal, eu tenho que ter uma formação técnica legalmente reconhecida. E eu tenho que exercer minha profissão e eu sou sempre regulamentada por organismos fiscalizadores do exercício profissional. Então, perceba que o profissional liberal, ele tem uma profissão regulamentada, geralmente é um curso superior ou um curso técnico-tecnólogo, e sempre tem um conselho que fiscaliza, por exemplo, advogado, quem fiscaliza o AB, o dentista, Conselho Regional de Odontologia, contador, o Conselho Regional de Contabilidade, e por aí vai. Então, para ser um profissional liberal, trabalhar, mesmo que por conta própria ou não, eu preciso de um pré-requisito, que é um curso superior, um curso técnico, tecnólogo, e ser regulamentado por um órgão de classe aí. Então, oficialmente, este profissional é um profissional liberal.
Falo isso porque mais na frente eu vou citar alguns serviços que você pode oferecer para o autônomo também, mas que o autônomo tem um conceito um pouco diferente aí de profissional liberal. No próximo slide, a gente está falando aqui das categorias dos profissionais liberais. Tem muita informação aí, porque depois você vai poder imprimir o slide para estudar, e eu coloquei várias categorias que são profissionais liberais e que é o teu futuro cliente. Eu também tirei lá do site da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, e aí os mais comuns: contador, advogado, médico, dentista, psicólogo, publicitário, corretores de imóveis, nutricionistas. Então, eu foco muito, principalmente aquele cara que é da área médica. Por quê? Sempre, todo começo de ano, os clientes dos meus clientes, os pacientes dos meus clientes vão atrás para pedir recibos. Tá ali não é muito... Às vezes, o dentista, o médico, não tem muito controle financeiro dos recibos que entrega. Então, ele fica meio perdido ali para saber o que ele tem que prestar conta, o que não tem. Então, principalmente quem é da área médica, é o teu principal alvo, é o teu principal cliente. Porém, tem aqui inúmeras outras atividades que você pode começar a pesquisar aí para oferecer esse serviço. Uma grande categoria que está crescendo bastante aí é o profissional de educação física que trabalha com personal. Os caras trabalham em vários estabelecimentos, ou tem alunos exclusivos em horários diferentes. E aí, esse tipo de profissional, ele não tem tempo para cuidar das finanças, na verdade. Ele pode ter alguém ali que gerencia, que trabalha para ele administrativamente, cuidando do marketing, mas ele não consegue parar, muitas das vezes, para tratar de questões administrativas, burocráticas, e aí é o gargalo que você poderá oferecer esse serviço. Então, por que que estes profissionais precisam sim de um contador? Todo mundo procura economia tributária. Isso é verdade. Sempre eu quero estar, na maioria das vezes, fazendo tudo de acordo com a lei, porém quero pagar menos imposto. Ontem eu estava conversando com uma advogada que falou a seguinte coisa: olha, eu quero fazer tudo certinho, mas eu quero pagar menos imposto. Como é que eu faço? Aí a gente vai fazer um estudo, um planejamento, se cabe ali permanecer na pessoa física, se não, se é interessante abrir um CNPJ. Então, é muito importante você estar do lado desse empresário, desde o momento que ele começa a empreender, para ele já ir tratando as coisas da forma correta, de acordo com a ciência contábil, aí tem o princípio da competência, o princípio da entidade, mas isso de forma prática, eu preciso educar o meu cliente. Então, mas o que todo mundo procura é economia tributária, que é a forma de eu pagar, é o popular planejamento tributário. Então, eu preciso chegar com argumento para o meu cliente que eu vou orientar ele da melhor forma, porém, vou dar ali alternativas para ele pagar menos imposto. Então, no geral, também, os profissionais, em sua maioria, emitem recibos e não têm controle dos mesmos, principalmente na área médica. Vejo muitos dentistas que têm ali um bloquinho e ficam... E se o cliente pedir, ele dá o recibo. Porém, no ano seguinte, esse paciente vai procurá-lo e vai pedir o recibo do ano anterior. Às vezes o cara não tem o controle, às vezes o cara já não fez uma reserva financeira. Então, se ao longo do ano anterior, 2020, por exemplo, eu recebi aí 40 mil aí de rendimentos ao longo do ano. E aí eu não vou ficar aqui, mas só se me pedirem recibo. Mas aí, no ano seguinte, o meu paciente vai procurar para pedir um recibo e eu vou ter que fornecer, porque eu sou obrigado. Só que se o meu paciente declara na declaração de imposto de renda, eu tenho que fazer a declaração também, para ali não ter cruzamentos e dar problema para o dentista ou para o médico. Ocorre que eu já gastei o dinheiro e a gente sabe aí que formação de preço de venda ou preço de serviço, eu tenho que considerar o valor do imposto, eu tenho que considerar os custos da minha prestação de serviço, mas se eu não forneci o recibo, não informei para a Receita Federal aquela minha receita, como é que no ano seguinte, que eu não fiz uma reserva financeira, que eu não tenho aquele dinheiro guardado, eu vou pagar o imposto?
E aí os caras se oneram muito no ano seguinte, porque eles são obrigados a declarar, mas já gastaram dinheiro. Então, é aí que o contador entra para fazer esse planejamento da forma correta. Não é só pagar imposto, é pagar devagar, todos os meses, para não ter aquele dispêndio no ano seguinte, lá no momento do imposto de renda, e ainda ter alternativas para reduzir o imposto. Porque se eu chegar para o meu cliente, que ele vai pagar 27,5% de imposto de renda, o cara não vai querer fazer a coisa certa. Então, eu preciso trazer aí alternativas de acordo com a lei. A gente sabe também que a tributação no país é elevadíssima, principalmente no que tange o assunto pessoa física. Coloquei que um profissional liberal, em média, gasta 47,5% de carga tributária. O que é isso? 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS. E aí a gente vê muitos profissionais que declaram imposto de renda todos os anos e sequer contribuíram para a Previdência. A gente sabe que, de acordo com a legislação da Previdência, todo profissional que exerce, que ofere renda, em outras palavras, está escrito de uma forma mais técnica, é contribuinte obrigatório do INSS. Só que, imagina aí o cruzamento que eu declarei imposto de renda, mas não recolhi INSS, esse cara vai ter problema no futuro. Existe também a necessidade de todo mundo prestar contas anualmente com o leão, o famoso imposto de renda, principalmente se forem da área médica, e todo empresário, em qualquer segmento, seja profissional liberal ou pessoa jurídica, precisa de auxílio na gestão financeira do negócio. Por quê? Não sabem informar o preço do seu produto, do seu serviço corretamente, não sabem entender o que os números do negócio querem dizer. Então, eu preciso saber o que significa ali a margem de contribuição do meu negócio, o que ela quer me dizer. Será que eu estou gastando muito ali, misturando as minhas contas pessoais com as contas do negócio? Estou causando ali a confusão patrimonial? Estou ferindo o princípio da entidade? Então, eu preciso auxiliar o cliente, logicamente, numa linguagem acessível, que o teu cliente possa compreender, porque todo empresário no país, todo não, a grande maioria precisa de auxílio, precisa de uma consultoria, de uma gestão financeira eficaz. E aí vamos aos motivos que esse profissional precisa de você, contador. A tributação na pessoa física, eu coloquei aqui a base legal para você dar uma estudada depois. A gente paga em torno de 47,5%. Falei. Então, o INSS como contribuinte individual, o código 1007, é 20%. Tem algumas situações que eu posso recolher 11%, mas eu só posso recolher em cima de um salário mínimo. Então, se aquele cara tem intenção de se aposentar, de ter um benefício previdenciário no futuro, acima de um salário mínimo, e ele é pessoa física, ele precisa recolher 20%. Temos também a tabela do imposto de renda, que todo mundo que recebe acima de 4.664,68 paga 27,5% de imposto de renda. Então, se a pessoa for querer fazer tudo certo, ela vai se onerar muito. Se eu declarar tudo isso, eu vou pagar 47% de carga tributária de tudo que eu recebi. E aí é muito alto para o empresário. Mas aí eu vou trazer alternativas aqui de formas que o cliente vai poder minimizar esse pagamento de imposto, mas de forma legal. E está aí a base legal do INSS, do imposto de renda, para você se aprofundar no assunto. Outra questão é que mesmo o empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, se ele decide contratar alguém, ele tem obrigações a serem cumpridas. E o empresário não vai saber transmitir uma social, fazer uma CEFIP corretamente, e aí cabe a você, contador. Eu coloquei que mesmo pessoa física, eu tenho que inscrever o CPF daquela pessoa no CAEPF, que é o Cadastro de Empregador de Pessoa Física. Existem inúmeras obrigações a serem entregues para quem tem funcionário, que é social, CEFIP, CAGED, ARRAIS. Outra questão é evitar passivos trabalhistas por conta do cálculo correto dos proventos e descontos. E aí, por exemplo, cálculo de hora extra. 50% é 50%, mas se você trabalhar no domingo é 100%, se você trabalhar no feriado também é 100%. Se tem um sindicato regulamentando, eu tenho que ver a convenção coletiva daquele sindicato e adequar para que o meu cliente
faça tudo de acordo com o que está na convenção. Então, tem muitas coisas. Aí eu listei aqui a carga tributária de uma pessoa física que decide contratar alguém em um salário mínimo. Então, olha aí, 37% de tributação por conta de contratar um funcionário. Pessoa física, seja ele urbano, eu tenho uma clínica e eu decido contratar uma recepção, eu tenho que registrar a carteira. Se eu tenho um funcionário, um empregado doméstico, eu tenho que cadastrar lá no E-Social e fazer toda a contribuição também. E desde 2015 ou 2016 existe o E-Social para o empregado doméstico. Mas, olha aqui, além de eu trazer para o meu cliente uma alternativa de fazer tudo correto, eu vou orientá-lo na gestão, no sentido que todo mês eu vou ter que pagar FGTS, terei que pagar a contribuição previdenciária, porém, existem as provisões de FGTS, de INSS, de férias, e isso todo mês o empregado adquire 1/12 ali de direito. Por que não pegar esse dinheiro e aplicar numa aplicação temporária, de uma renda fixa, por exemplo? Então, além do empresário guardar o dinheiro da melhor forma, ele vai estar fazendo o dinheiro dele render, nem que seja ali uma aplicação básica, um pouco mais, qualquer aplicação também além da poupança, porque poupança não é forma de aplicar dinheiro. Então, eu preciso educar o cliente que, olha, você vai ter esse custo no final do ano do 13º e você vai ter dinheiro para pagar salário e 13º? Não, na maioria das vezes não. Se no futuro você precisar demitir um empregado, você às vezes não tem dinheiro para pagar a multa rescisória. Então, muitas pessoas permanecem com funcionários porque não conseguem demitir por conta do valor que vai ter que pagar numa rescisão. Porém, se todo mês esse dinheiro for guardado em uma aplicação, o empresário vai se planejar para o futuro e sempre vai ter esse dinheiro guardado. E o medo do leão. Aí todo mundo tem. Os clientes pedem os recibos no ano seguinte para ter dedução no imposto de renda. Os profissionais ficam em dúvida se fez certo, se tem medo de pagar multa por omissões e não existe controle. E aí eu vou listar aqui os principais serviços que você, contador, poderá oferecer. O livro caixa e carnê-leão mensal, o cálculo da folha, o auxílio na gestão do negócio, consultoria financeira, terceirização do financeiro. Eu vou lhes falar um pouco de cada um. O livro caixa e o carnê-leão mensal é um recolhimento mensal e obrigatório do imposto de renda pelo contribuinte pessoa física. Já o livro caixa é o livro por meio do qual são declaradas receitas e despesas que irão formar o carnê-leão, em ordem cronológica por dia, mês e ano. Então, o que é esse carnê-leão? O carnê-leão é um aplicativo da Receita Federal que até 2020 era um aplicativo, porque a gente tinha que fazer o download do programa, igual se faz no imposto de renda anual, e depois exportar as informações do carnê-leão para o imposto de renda. Porém, esse ano, a Receita vem se aprimorando no aspecto do controle da fiscalização. Então, esse ano é feito diretamente no ECAC. Então, é online. Então, é 100%, digamos que eu não consigo, por exemplo, no carnê-leão, até 2020, eu poderia parar o mês de dezembro e lançar janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Hoje eu não consigo mais. Eu tenho que lançar cada mês, diariamente, dentro do mês. Então, requer um controle aí maior da Receita Federal. Justamente porque o carnê-leão é uma grande oportunidade de economia tributária para o profissional liberal, principalmente aquele que tem muitos custos na operação. Aí eu vou listar aí os custos. Então, no carnê-leão, eu consigo ter uma comprovação de renda, porque você que é profissional liberal, às vezes tem dificuldade de financiar um imóvel, financiar algum bem, alguma coisa, pedir um empréstimo, não tem como comprovar que ganha, somente com a movimentação bancária. Então, é uma forma de comprovação de renda para o empresário, é uma forma de eu ter ali o controle financeiro de todas as entradas e saídas do negócio e é uma forma de economizar tributo.
Então, quem são os profissionais que podem declarar aí o carnê-leão? Todo profissional liberal. Aí, lá no primeiro slide, eu falei o conceito de profissional liberal. Coloquei algum exemplo aqui: contador, dentista, médico. Então, vamos lá. Todos eles têm uma profissão regulamentada, são fiscalizados por um órgão de classe. Então, esse é o profissional liberal. Porém, sabemos que existem também outros tipos de profissionais que prestam serviço eventualmente para outras pessoas físicas, que aí é o profissional autônomo, que não deixa de ser também uma grande oportunidade para você também oferecer esse tipo de serviço, que é o Uber, professor, coach. O professor aí, tipo, depende, se for aquele professor de escola particular, então por isso que eu coloquei profissional autônomo, porque de fato é um curso superior, né? Então também é considerado um profissional liberal. Temos também o locador de imóveis e imóveis, e além desses perfis, que não é muito comum, mas que também é um tipo de pessoa que pode fazer carnê-leão, é todo mundo que recebe rendimentos vindos do exterior por pessoas físicas. Então, eu sou obrigada a declarar ali o carnê-leão mensal para que eu pague logo o imposto e no ano seguinte esse imposto esteja pago. O carnê-leão é importantíssimo no sentido que eu vou todos os meses colocar lá as entradas de receitas, as despesas dedutíveis do negócio e vou ter uma base de cálculo aí. Depois disso, eu vou pagar um imposto muito menor. Ao invés de eu pagar 47,5% de imposto de renda, eu vou ter a possibilidade de pagar alíquotas muito menores. E se eu tiver um custo muito alto, eu praticamente posso acumular para o mês seguinte as despesas dedutíveis para abater o imposto no mês seguinte. Então, é muito interessante. Então, para eu entender aí como é que funciona o carnê-leão, lembrem do custo da contabilidade. Custo é tudo aquilo, todo gasto que eu preciso para a operação acontecer. Concorda comigo? Até aí, ciência contábil. Então, o conceito de despesas dedutíveis é que são despesas indispensáveis ao funcionamento do negócio. Temos alguns exemplos: aluguel de escritório, aluguel do consultório, a energia elétrica do prédio, água, telefone, contribuições obrigatórias à entidade de classe, por exemplo, CRO, Conselho de Contabilidade, IPTU, ISS fixo, material de escritório, o contador é uma despesa dedutível para o meu cliente, contribuição previdenciária, material de expediente, remuneração por vínculo empregatício, INSS, FGTS, por exemplo. Então, basicamente, eu vou abater do meu imposto todas essas despesas. Então, lembre ali do lucro real, que tem as despesas dedutíveis para o cálculo do imposto de renda, é basicamente nesse sentido. Só que é muito mais simples, porque é uma pessoa física. Então, tudo que é indispensável para o funcionamento da minha atividade, eu vou considerar despesa dedutível e vou abater do cálculo do meu imposto. Aí é indispensável, por exemplo, investimento em marketing não é uma despesa indispensável para o negócio acontecer, não faz parte da operação, então eu não posso abater. Investimentos em infraestrutura, reforma do prédio, também não posso abater esse tipo de despesa, então eu vou ver o que é da operação, o que vai acontecer todos os meses. E é muito importante, lá no aplicativo, você vai lançar a entrada e vai lançar a despesa dedutível, mas você não tem um campo que vai fazer um upload do documento para a Receita Federal conferir se isso é verídico ou não. Mas você, contador, tem que ser respaldado e pedir para o cliente todos os meses a cópia dos pagamentos. Lembra-se que imposto de renda é regime de caixa, de tributação, esqueça a contabilidade. É regime de caixa. Então, eu só tenho direito também a ter essa despesa dedutível se eu efetivamente fizer o desembolso dessa despesa. Então, eu preciso pedir todos os meses comprovantes para o meu cliente, porque o cliente é esperto. Então, a gente já tem que prever isso para ter tudo guardado. Se porventura tiver uma fiscalização, você ter todos os documentos comprobatórios para isso. Vantagens do livro Caixa Carnê-Leão: recolher o imposto de forma antecipada. Vocês devem ter clientes que fazem imposto de renda agora, então, meu Deus, eu vou ter que pagar isso tudo de imposto, vou ter que parcelar em 8 vezes, eu não tenho dinheiro para isso, e reclama de tudo.
Mas, se eu fizer o planejamento e pagar mensalmente, no bolso vai doer menos. Sem contar que o recebimento é mensal. Se eu fizer o pagamento desse imposto só no imposto de renda, na declaração anual, eu estou pagando, teoricamente, o imposto de forma atrasada. Concorda comigo? E aí eu posso incorrer em multa de 20% a 150% por omissões, erros ou fraudes. Além de o empresário não ter a cultura de ir lá e recolher a contribuição, a sua previdência todos os meses. Mas é vantagem ele recolher, até porque é uma despesa dedutível lá no imposto de renda, no Carnê-Leão. Então, ele não vai correr o risco de declarar imposto de renda no ano que vem e incorrer em uma multa porque não recolheu contribuição previdenciária. Vamos ter aí um planejamento tributário através da diminuição da carga tributária e possibilidade de restituição de imposto, porque eu já paguei mensal o imposto, e se na hora, no momento de declarar o imposto de renda, eu ainda tiver despesas de construção e despesas médicas, eu vou deduzir desse imposto que eu já paguei e poder obter restituição. E aí os clientes ficam felizes demais quando podem restituir imposto. Mas, para isso, tem que ter acontecido um planejamento no ano todo. E aí, a figura de você para prestar essa consultoria mensal. Trouxe aqui um exemplo prático de como que você vai fazer a apresentação para o teu cliente. Então, eu fiz aí um dentista que trabalha pessoa física, e aí eu quero reforçar, colocar uma nota aqui na observação, que o profissional liberal é aquele que tem uma profissão que trabalha por conta própria, por exemplo, o dentista abre o consultório e começa a exercer sua profissão, ou aquele dentista que trabalha eventualmente em várias clínicas odontológicas. Ele também é um profissional liberal, ele não tem vínculo empregatício, por exemplo, com o empregador. Então, ele também é obrigado a fazer o Carnê-Leão, e é interessante para ele reduzir e economizar imposto. Então, vejam aí esse exemplo prático. Num dentista aí comum, que eu coloquei os valores pequenos para facilitar o cálculo, que recebeu 5 mil no mês. Ele teve gasto com material odontológico, ele pagou aluguel, pagou energia elétrica, pagou contador, mas isso tudo ele só pagou e não pôde abater do imposto dele a pagar. Né? Então, numa tributação normal, ele pagou o ISS fixo dele lá na prefeitura, porque ele presta o serviço. Ele decidiu recolher ISS 11% aí em cima de um salário mínimo e pagou imposto de renda em cima do teto máximo, que é 27,5%. Então, ele pagaria, numa situação normal, se quisesse fazer tudo de acordo com a lei, R$ 840 de imposto. Porém, esse mesmo dentista conheceu a Fernanda e decidiu fazer aí o Carnê-Leão mensal. E aí, essa mesma renda de 5 mil, que ele vai informar no Carnê-Leão, no livro caixa, ele vai abater a despesa dedutível dele de compra de material odontológico, R$ 500, aluguel de escritório, R$ 1.000, energia elétrica, 150, o contador aí, R$ 500, pagou o mesmo imposto do ISS fixo e do INSS, porém, a base de cálculo do imposto de renda dele ficou menor, porque ele pegou 5 mil, menos 500, menos 1.000, menos 150, menos 500. E aí, é dedução mesmo, gente, não tem percentual, nada do tipo, não tem limite de dedução. Eu vou usar como base de cálculo do imposto 2.515. E aí dá um imposto de renda muito menor, porque ao invés dele ficar ali na tabela de 27,5%, ele ficou ali na tabela de 15,5%. E aí, olha a economia tributária, ele economizou 45% de carga tributária. Apresenta isso para o teu cliente, analisa ali os custos dele, e aí vale muito a pena ele pagar essa consultoria mensal para você, porque você está fazendo ele economizar 45% de imposto, ele está vendo valor no teu trabalho. Tranquilo? Aí eu trouxe aqui as apresentações, como é que está o Carnê-Leão hoje, que é totalmente digital, lá por meio do ECAC, no aplicativo do meu imposto de renda. Então, tem que ter sendo GovBR ou certificado digital. Coloquei também aqui a tela de contribuições do INSS. E o próximo serviço que você pode oferecer para um profissional liberal é a folha de pagamento. Então, é importante lembrar que o contador poderá auxiliar tanto na conformidade, que é o cálculo da folha, fazer contratos, assinar carteira de trabalho, toda essa parte burocrática,
dos trabalhadores urbanos e domésticos, já expliquei, e evitar passivos trabalhistas. Lembra que eu falei do cálculo da hora extra? Então, já pensou fazer um cálculo, se o cliente faz pela cabeça dele, um cálculo aí, ou assina a carteira do funcionário, somente pega a carteira física ali e assina, não aconteceu em envio para a social, para a Serpip, para o CAGED. Então, o governo não sabe que aquela pessoa está empregada. Olha o risco, o passivo trabalhista grande que esse cliente está adquirindo para ele. E a questão da fazer uma boa gestão, orientando a fazer as provisões mensais da folha. Os clientes, quando são realmente envolvidos, se preocupar no planejamento para o futuro, eles ficam loucos com isso aqui, porque eles vão guardar dinheiro, vão aplicar e estão fazendo a economia financeira da empresa, porque se amanhã ele precisar demitir, ele já está com o dinheiro guardado. Então, é muito importante você oferecer e fazer essa consultoria aí mensal para o teu cliente. E, por fim, o auxílio na gestão financeira. E aí a gente vê as pesquisas que 60% das empresas fecham após 5 anos de constituídas, né, serem criadas. Por quê? Não existe controle financeiro, existe a confusão patrimonial aí, a confusão que o cliente paga as contas físicas na conta da empresa. Ah, essa é besteira, a empresa é minha, eu sou o dono do negócio. Não é. A empresa, ela nasce com o objetivo de dar lucro, de ter continuidade. Mas se aí o empresário começa a pagar tudo dali da vida pessoal dele na empresa, ele não consegue distinguir o que é o lucro do negócio, quanto que ele está tirando de salário. Então, muitas das vezes, o empresário está tirando um prolabore muito maior do que a capacidade operacional que aquela empresa poderia oferecer para ele. Então, ele vai afundar. Então, por isso que as empresas, por falta de controle, de gestão, elas vão quebrar em algum momento. E aí, grande parte aí dos problemas trabalhistas, lembra de se fazer as provisões mensais, de guardar esse dinheiro. Então, no momento de 13º, de pagamento de férias e de demissão, o empresário quebra, tem que pedir empréstimo para pagar o funcionário, que aí é inviável. Então, por essas questões, o empresário precisa de você. Outra coisa é a questão que o empresário, ele quer seguir ali o negócio dele. Ele decide abrir uma clínica odontológica para atender pacientes, não é verdade? Para que ele vai se focar no marketing? Ele poderia contratar uma agência de marketing para tratar ali os trabalhos dele. Então, por que o empresário vai fazer sozinho a gestão financeira, se ele não tem conhecimento, muitas das vezes, para tal? Então, você precisa mostrar para o cliente que você é a melhor alternativa nesse sentido. Então, o empresário precisa focar no core business, que é focar no negócio, é focar no crescimento das vendas. Se ele ficar perdendo tempo, noites e noites, mexendo em planilha de Excel que ele não gosta, ou mexendo em sistema financeiro, ele não vai dar a devida importância como você, que é um profissional da área, daria. Outro quesito é a confusão com as nomenclaturas aí de finanças. Só que eu preciso entender dessas nomenclaturas para que eu entenda o que os números do negócio quer me falar. Por exemplo, esqueçam contabilidade, eu estou falando de financeiro, eu preciso entender o que são os custos variáveis do negócio. Então, não é custo da contabilidade. A gente sabe que o custo, ele vai aumentar de acordo com o crescimento das suas vendas. Então, quais são os gastos que aquele empresário tem que ele precisa para o negócio acontecer? Então, se não existir aquilo, ele não consegue prestar o serviço. Eu vou te dar uns exemplos. No caso de um dentista, ele precisa comprar materiais, comprar resina, luva, ele precisa desse material para aplicar no cliente, concorda comigo? Então, se ele compra 100 luvas por mês e ele tem 100 atendimentos, ok. E usou muito bem o custo dele. Mas se ele só atendeu 5 pessoas e acabaram ser as 100 luvas, tem algo errado aí. Outra coisa, a taxa da maquineta de cartão. Concorda comigo que ela aumenta à medida que o faturamento da empresa aumenta? Então, isso são indicadores. Eu preciso classificar o custo corretamente. Aí eu não estou falando da DRE da contabilidade, eu vou focar na demonstração de fluxo de caixa, não contábil, mas financeira, porque eu preciso evidenciar para o cliente que o custo
tem que corresponder a um determinado percentual da receita dele, senão ele está tendo problema, ele está gastando demais, ele tem que rever o fornecedor dele, ele tem que rever o imposto dele se está sendo calculado corretamente. O imposto também é um custo nesse sentido, porque se eu atendo 100 pacientes, tenho um faturamento aí de 100 mil reais, eu vou pagar um imposto proporcional a 100 mil reais. Se eu não atender ninguém, eu não vou pagar imposto no Simples Nacional. Concorda comigo? No imposto de renda pessoa física também. Se eu não tiver dinheiro, se eu não receber dinheiro, não existe imposto a pagar. Então, também é um indicador de custos. Outra coisa são as despesas, que aí elas são fixas, não porque o valor é fixo, mas porque elas independem da tua venda. Então, eu posso atender 100 pacientes no mês, mas se eu não atender ninguém, o contador, eu vou ter que pagar o contador do mesmo jeito, aqueles mesmos 500 reais que eu coloquei na tabela anterior. É uma despesa. Se eu aluguei uma sala e para atender meu cliente, pode não entrar cliente nenhum naquele mês na clínica, mas eu vou pagar o mesmo aluguel, concorda comigo? A energia elétrica, ela pode até diminuir o valor, mas eu vou pagar pelo menos a tarifa mínima. Então, isso é despesa. Então, eu preciso elencar, eu tenho uma ordem para elencar isso numa planilha de finanças, para que eu mostre para o cliente onde que ele está errando. E aí tem outros indicadores que eu vou explicar nos próximos slides, que é a margem de contribuição e ponto de equilíbrio, que eles são um dos principais indicadores para a gente entender aí a logística do negócio. Mas ainda falando dos motivos, além da questão da confusão patrimonial, a retirada de prolabore, quando eu falo prolabore, não é aquele prolabore que ele recolheu em INSS, pagou imposto de renda, não. É todas as retiradas do sócio. Então, tem que ver, ele tem que estipular um valor para o prolabore dele. Então, por isso, ele tem que, primeiro passo, abrir uma empresa ou abrir um negócio, ele tem que ter uma conta bancária somente para movimentar as coisas do negócio ali e transferir o dinheiro para a conta dele, pessoa física, para poder cuidar da vida dele pessoal, que é uma outra coisa, educação financeira pessoal, é um outro estudo. Mas, enfim, eu preciso fazer isso, porque senão eu não consigo, eu tenho muitos lançamentos numa conta bancária e não consigo entender ali o que é da empresa, o que é do sócio. E até fica muito complicado para a gente analisar, porque vão ter muitos lançamentos que eu vou ter que ficar excluindo, lançando em outro lugar para eu poder entender. Então, os serviços, no que diz respeito à gestão financeira que você poderá oferecer. A terceirização do financeiro, que ela é, basicamente, eu pegar o financeiro para mim, que eu tomar de conta ali do contas a pagar, contas a receber, tesouraria, fazer cobrança dos pacientes, dos meus clientes. Então, eu vou terceirizar todo o serviço para mim, enquanto contador. Outra coisa é a organização dos documentos da empresa. Então, com essa onda aí de pandemia, muitas empresas precisaram se reinventar. Então, não tinha um controle uma gestão documental, digamos assim, na nuvem, e aí todo mundo precisou ir para o home office. E aí o empresário, muitas das vezes, desconhece muitas das vezes, porque a grande maioria entende mais que muito contador. Desconhece ali aplicativos que poderão ajudar na gestão financeira, por exemplo, usar um Drive para compartilhar documentos, usar um Trello, que é um gerenciador de tarefas. Então, toda essa pegada digital também você pode oferecer dentro da tua consultoria financeira, fazer a apresentação ali dos dashboards para o cliente. Então, ou eu terceirizo o financeiro para mim e eu apresento mensalmente, semestralmente para o meu cliente, ou eu vou fazer a consultoria. Aí a consultoria, ela é pontual. Eu vou pegar toda a movimentação do cliente, eu não fiz a terceirização, aí terão muitos erros, eu vou ter que saber alocar na planilha financeira aquela retirada lá do pagamento da escola do meu filho, onde é que ela tem que ir, porque ela não é uma despesa operacional, para eu conseguir entender e visualizar ali o número do meu negócio corretamente. Então, eu posso ou terceirizar ou fazer a consultoria financeira, que aí, em ambas, eu tenho que fazer essa apresentação para o meu cliente para mostrar, olha, teu custo está muito alto. Dá uma negociada com o teu fornecedor de materiais. Olha, fulano de tal, tu está gastando aqui 50% do faturamento da empresa. Então, eu acho que tu tem que diminuir ali teus gastos pessoais, porque a empresa não vai conseguir te pagar nos próximos 5 meses. Então,
Então, os números têm que estar alocados da forma correta para que você consiga apresentar isso da melhor forma para o cliente. Outra coisa é reunião de acompanhamento dos resultados. Aí está dentro do serviço da terceirização e dentro do serviço da consultoria. Então, o primeiro indicador que tu vai conseguir demonstrar para o cliente é a margem de contribuição. Aí eu coloquei aí as receitas, que é 100%, receitas de vendas, recebimento de juros e os custos variáveis do negócio. Coloquei Simples Nacional, gasto com fornecedor. Então, receita menos custos, eu tenho a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o primeiro indicador financeiro que eu preciso demonstrar para ele. Significa que eu preciso ter uma margem de contribuição ideal ali no setor de serviços, no setor de consumo, de comércio, no setor de indústria, até para comparar com empresas de outros setores, do mesmo setor, só que concorrentes. Então, esse primeiro indicador significa quanto que o meu negócio está dando de margem para eu pagar as despesas globais da empresa e para me pagar e para fazer os investimentos. Então, ali, a depender do negócio, eu tenho que ter uma margem de contribuição ideal em torno de 40% a 60%. Então, se bem aí, o teu custo já gastou, a depender do tipo de negócio, mais do que 50% da tua receita, o primeiro problema está aí no custo para fazer uma boa gestão de custo. E aí eu posso estar alocando o custo no lugar errado, eu posso ter que negociar com o meu fornecedor um desconto, eu posso estar calculando imposto errado, eu poderia negociar a taxa da máquina de cartão. Então, aí são indicadores que tu vai tratar com o cliente. O próximo indicador é o lucro operacional antes do investimento. E aí eu coloquei que após a margem de contribuição, eu vou calcular ali todas as despesas fixas do negócio. E aí vão englobar despesas financeiras, despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com serviços de terceiros e outros tipos de despesas. Então, eu já vi ali que minha margem de contribuição está boa, vou analisar as despesas. E vou ter um lucro operacional antes do investimento. Lembra que eu falei que investimento em marketing não vou alocar aqui no campo de despesa, porque não é algo da operação. A gente tem que entender a operação do negócio e gastos fora da operação. Se o cara está pagando um empréstimo bancário, isso é da operação? Não é. Se o cara está amortizando o cartão, está amortizando o recebimento, está antecipando o cartão e está pagando uma amortização altíssima, isso não é da operação. Então, se o cara está pagando juros por atraso no pagamento de conta, isso não é da operação. Se o cara está tirando dinheiro da empresa e não é prolabore, nem retirada de lucro, também não é da operação. Então, bem aí, eu vou ter um lucro do negócio. Então, a depender também de segmento, serviço, comércio, indústria, cada um tem um lucro ideal aí, é um estudo mais aprofundado. Mas aí eu preciso ver se o meu lucro está dentro do perfil daquelas mesmas empresas do meu setor, beleza? O próximo indicador nessa planilha de fluxo de caixa é o lucro líquido, lucro operacional líquido, que aí eu vou listar as retiradas do sócio, o pagamento de dívidas passadas, que é os empréstimos que eu fiz, investimento em marketing. Aí eu preciso ver o que eu estou gastando fora da minha operação, para ver se isso está correto, se eu consigo, em quanto tempo eu consigo diminuir essa despesa e se até o meu lucro antes desse investimento estiver já negativo e eu vou só aumentar o prejuízo da empresa, já eu consigo ver que o problema está na minha operação, que não está pagando o resto das demais coisas. Mas se quando eu gastei todo o investimento e deixei a empresa no prejuízo, eu tenho que rever esses gastos, deixar de receber dinheiro da empresa. Então, são essas as coisas que você vai tratar. Tem outro indicador, que aí eu vou ter a partir do cálculo da margem de contribuição, a partir do custo fixo, que é o ponto de equilíbrio. Para quem não sabe, o ponto de equilíbrio é o valor mínimo de vendas que eu preciso vender ou prestar serviço para que eu não tenha nem lucro, nem prejuízo. Então, eu estou bem aqui no limbo. Então, é o volume mínimo de vendas para eu não ter prejuízo. Qual o mínimo que eu preciso vender para que minha operação não dê prejuízo? Para que eu pague pelo menos as contas da empresa.
Então, eu preciso fazer esse cálculo com o meu cliente para que ele consiga, através das informações do passado, projetar o preço dele para o futuro. Outro indicador é o índice de lucratividade, que ele é obtido pela média de vendas. Então, eu vou fazer um cálculo. O lucro líquido do ano, dividido pela receita total, que é o faturamento total. Então, é um indicador muito importante, até para eu analisar com empresas do mesmo segmento. Então, eu posso verificar que a minha empresa teve um índice de lucratividade de 20% ao ano. Significa que, a cada R$100 de vendas, 20% foi lucro. Aí eu preciso ver se, dentre as empresas do mesmo setor, esse lucro está dentro do esperado. Tranquilo? Outras informações é o índice de rentabilidade e o prazo de retorno do investimento. Você precisa mostrar para o cliente se o negócio está sendo rentável. Isso também é muito importante, esse indicador, para quem está começando um negócio. Então, se o meu cliente decide montar um projeto, vai montar uma lavanderia, uma franquia que custou 150 mil de investimento e todo mês está dando 5 mil de lucro, eu preciso ver qual é a rentabilidade daquele negócio. Aí eu vou tirar o lucro líquido do mês ou do ano, dividido pelo investimento total, e vou achar aí a rentabilidade. É principalmente importante para quem está iniciando um projeto. E em quanto tempo eu vou retornar o meu investimento? Que é em quanto tempo o negócio vai pagar os 150 mil e eu vou estar zerado, e eu vou decidir, daqui eu vou investir, eu retornei o meu capital de 150 mil, daqui eu posso investir em expansão, daqui eu vou colocar o dinheiro no bolso novamente. Então, tá aí as fórmulas de outros indicadores que você vai ter a partir da primeira planilha financeira que eu passei. E aí eu espero que vocês tenham aqui anotado muitas essas observações. Falei aqui de quais os serviços você pode oferecer. Não necessariamente você precisa ser contador formado, pode estar terminando a graduação, estar procurando meios de ganhar dinheiro. Então, o livro caixa, a consultoria financeira e a terceirização da folha de pagamento são bons serviços que você pode oferecer, principalmente para quem não tem muita experiência no contábil, na área contábil mesmo. E aí eu trouxe para a gente finalizar uma frase da nossa Zenaide Carvalho, todo mundo deve conhecer aí, que é estudar e agir faz crescer. Por quê? A partir dessa palestra que eu trouxe para você vai aprofundar o conhecimento, vai estudar mais a fundo ali a margem de contribuição, todos os indicadores que eu trouxe. Você precisa estudar, se aprofundar no conhecimento, mas você precisa parar e agir, porque se você não procurar, depois que eu absorvi todo o conhecimento, começar a oferecer o serviço, prestar o serviço, eu vou crescer. Então, essa frase trouxe aí para refletir no final, porque é muito importante para a gente que está começando, que estudar e agir faz crescer. E também coloquei os meus contatos, para quem quiser saber um pouco mais de mim. Tem um canal no YouTube, tá aí o nome do meu canal, o meu Instagram, meu e-mail e meu WhatsApp. Então, quem quiser aí conversar comigo, trocar figurinha, me seguir para a gente interagir mais sobre, fiquem à vontade. E no mais, eu espero que tenham gostado da palestra e assistam as outras palestras do Pensar Contabilidade.